Iniciando. Boa noite a todos. Este trabalho é composto pelo Eliésio, a Jessamine e por mim, Vanessa. Trabalho da matéria de prática pedagógica e nós iremos falar sobre matemática financeira. Me chamo Jessamine e vou dar continuidade na fala da Vanessa. E, como ela falou, a gente vai falar sobre matemática financeira. Então, a gente precisa entender o que é matemática financeira. Bom, ela é uma área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no tempo. É isso que estuda a matemática financeira. Vou apresentar alguns conceitos básicos da matemática financeira. O primeiro deles é o capital. É o valor inicial, ou seja, quando você vai fazer um investimento, você tem um valor que você vai investir. Esse valor inicial, que é o valor que você tem no momento presente, é chamado de capital, que ele pode ser um investimento, uma dívida ou um empréstimo. É um valor que ele vai sofrer alguma alteração. O montante, ele é o capital mais os juros. Nós vamos falar aqui no próximo slide. Ou seja, se você tem um capital e você investe esse capital em algum local, ou se você tem uma dívida, você atrasa, esse valor do capital inicial, ele vai ser somado, né, acrescido uma taxa de juros, que vai resultar no montante. Os juros, ele representa a remuneração de um capital. Ele pode ser o custo de um dinheiro tomado emprestado e também pode ser obtido pelo retorno de uma aplicação, à vista ou a prazo. Ou seja, se você investe um dinheiro na bolsa de valores, com o tempo, aquele dinheiro ele pode render, entendeu? Então, esse valor que ele rende, a gente chama ele de juros. Os juros, eles podem ser classificados como simples ou compostos. Os juros simples, no caso, ele é feito sobre o valor do capital inicial, ou seja, se você tem um valor que ele vai render durante 10 meses, os juros ele vai ser capitalizado pelo valor inicial, o capital. Já os juros compostos, ele é dado do período anterior. Ou seja, se você tem um valor e ele é aplicado a, vamos supor, 5% ao mês, no mês seguinte, quando ele for para o mês 2, o valor que vai ser contado como capital, ou o montante 1, pode ser, vai ser o do capital inicial mais os juros. Ele não vai ser igual o juros simples, que ele é sempre aquele valor inicial. A taxa de juros é o percentual do custo ou remuneração paga pelo uso do dinheiro. A taxa de juros está associada a um certo prazo, que pode ser ao dia, ou ao mês, ou ao ano, que vai ser explicado mais à frente. A porcentagem, que a gente usa muito, que ela é um valor por cento. No caso, a porcentagem a gente usa muito nessa questão dos juros, tipo, e tal valor eu apliquei e eu vou ter uma remuneração de tantos por cento, ou seja, aquele valor você vai pegar ele e vai dividir por 100 que você vai conseguir adquirir a sua porcentagem. E a variação percentual, no caso, é a variação das taxas de acréscimo ou decréscimo, ou seja, você tem um produto, esse produto inicialmente está de um valor X. Aí, esse valor, depois de um mês, ele tem um acréscimo de 2%. Depois no mês 2, ele tem um decréscimo o valor, né? Com o valor do mês 1, ele tem um decréscimo de 1%. Quando ele chegar no final do mês 2, vai ter uma variação percentual no preço, entendeu? Dando continuidade aqui, eu vou falar um pouco sobre taxas proporcionais. O que é a taxa proporcional? Duas taxas de juros, elas são consideradas proporcionais quando possuem períodos de capitalização diferentes e, se aplicadas sobre o mesmo montante inicial, produzem o mesmo valor final, o mesmo montante final. Ou seja, se você pega uma aplicação, duas aplicações, e ambas têm o mesmo valor inicial, e elas, em tempo de capitalização diferente, produzem o mesmo valor final, o mesmo montante, a gente pode dizer que são taxas proporcionais. Eu, Eliezer, vou dar continuidade aqui, um exemplo da taxa proporcional. Para obtenção da taxa de juros proporcional, é necessário apenas realizarmos a divisão ou a multiplicação pelo período que precisamos converter. Nesse primeiro exemplo aqui, qual a taxa proporcional ao mês de uma taxa de 36% ao ano?
Um ano, por exemplo, nós temos 12 meses. Então, para a gente saber quantos por cento essa taxa é ao ano, a gente divide o 36% pela quantidade de meses que tem um ano, que no caso seria 12. Logo, temos uma taxa de 2%. Qual a taxa proporcional ao ano de uma taxa de 5% ao bimestre? Bem, um ano tem quantos bimestres? São 6 bimestres, então são 5% a cada bimestre. Então, multiplicamos os 5% por 6 bimestres, que dá um total de 30% ao ano. Outro exemplo aqui. Para saber como podemos saber que 24% ao ano é proporcional à taxa de 2% ao mês. Bem, nesse caso da taxa proporcional, a gente basta usar o exemplo do juro simples, onde devemos saber o montante. Aqui eu usei o capital é, aleatório, que é de 100, por um tempo de 2 anos, uma taxa de 24% ao mês. Logo, eu vou ter que meu montante, ele é 100 vezes o meu, um mais a minha taxa. Minha taxa é 24%, ou seja, se eu dividir 24 por 100, eu tenho 0,24 e multiplico pelo tempo, que é 2. Logo, eu vou ter que 100 vezes 1 mais 0,24 vezes 2, eu tenho 0,48. Fazendo essa soma, eu vou ter 100 vezes 1,48, que dá um montante de R$ 148, por exemplo. E no caso do mês, eu vou sempre uso o mesmo capital. No tempo, agora, como estamos falando de meses, 2 anos ele tem 24 meses, com a taxa de 2%. Para me saber esse montante, eu calculo 100 vezes 1, mais a minha taxa, como é 2%, é a mesma coisa que eu dividir 2 por 100, que dá 0,02, vezes o tempo, que é a quantidade de meses, que são 24. Logo, eu vou ter que 100 vezes 1 mais 0,48 dá 1,48. Logo, meu montante será de R$ 148. Falando aqui um pouco sobre taxas equivalentes, a gente pode dizer que duas taxas elas são equivalentes quando elas são aplicadas no mesmo valor em dinheiro em um mesmo período de tempo. E elas produzem, no mesmo período de tempo, o mesmo resultado final. Resumindo, taxas elas são equivalentes se elas são aplicadas no mesmo valor inicial, no mesmo período de tempo e têm o mesmo resultado final. Aí a gente pode dizer que elas são taxas equivalentes. Como que a gente calcula? Aí tem a fórmula I, aí embaixo tem o 2, I igual a 1 mais I elevado a N dividido por N menos 1. E aí, esse I1 é a taxa desconhecida, o I2 é a taxa desconhecida ou procurada, o N1 é o período relativo à taxa conhecida e o N2 o período relativo à taxa desconhecida ou procurada. Bem, para saber, por exemplo, que eu tenho 26,82% ao ano é equivalente à taxa de 2% ao mês? Bem, nessa questão nesse caso aí, da taxa de equivalência, nós usamos uma fórmula do juro composto, onde M, que é o meu montante, é igual ao capital vezes o 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, eu usei aqui a mesma questão do capital, que é 100, o tempo eu usei um ano. Então, o que eu vou ter aqui? Que meu M, ele vai ser igual a 100 vezes o 1 mais a minha taxa. A minha taxa ela vai ser 26,82%, ou seja, 26,82 dividido por 100, que vai dar 0,268241. Isso elevado a meu tempo, que é um ano. Logo, eu somando isso, eu vou ter 100 vezes 1,28241, que meu montante vai ser igual a R$ 126, aproximadamente R$ 126,82. No caso dos meses, o que eu vou ter aí? Ao invés de um ano, eu terei que usar 12 meses. E a taxa varia. E agora vai ser 2% ao. Logo, meu montante vai ser igual a 100 vezes o 1 mais 2%, que é 2 dividido por 100, que dá 0,02
Tudo isso elevado ao meu tempo, que é 12 meses. Logo, fazendo essa soma, eu vou ter o quê? 100 vezes 1,02 elevado a 12. Eu realizando essa potência, eu vou ter que 100 vezes 1,268241, que vai, meu montante final vai ser o mesmo, R$ 126,82. Logo, essa taxa ela é equivalente. Aqui estão nossas referências que nós usamos para fazer as pesquisas. No mais é isso. Obrigada, atenção para todos. Tenham uma ótima noite.